Hoje, aproveitando uma brechinha aqui no feriado, eu vou falar um pouco sobre filosofia. Faz tempo que eu não me debruço sobre as outras coisas que eu gosto tanto, né? Filosofia, literatura, arte, poesia, filmes, documentários. Eu tenho me debruçado quase que exclusivamente sobre a temática da Força Aérea Brasileira e da Escola Especialista de Aeronáutica nos últimos tempos. Mas é natural que, enfim, nós tenhamos amplas áreas de interesse, de conhecimento e de saber. Muito do conhecimento que eu consegui conquistar nessa vida, eu devo à Força Aérea Brasileira, boa parte mesmo. Não apenas aquela formação inicial lá na Escola de Especialista de Aeronáutica, mas a formação que eu tive já nas unidades onde servi depois de formado, e servi durante 15 anos, me graduei, fiz 3 cursos de graduação na Federal Fluminense, na Pontifícia Universidade Católica, e também cursos de idiomas, né, na cultura inglesa, na Maison de France, no Instituto Goethe, enfim. Eu tive a oportunidade de estudar várias coisas, de me aprofundar em várias e amplas áreas de conhecimento humano que me interessam até hoje. Agora há pouco mesmo eu estava relendo a obra de Heródoto de Halicarnasso. Heródoto de Halicarnasso viveu ali por volta de 2.500 anos, né? Há 2.500 anos, e narra os entreveros que aconteceram entre os persas e os gregos naquele período histórico. Veja que uma pessoa também que foi muito útil até para eu entender o que diz nesta obra em 9 livros, né, as histórias de Heródoto de Halicarnasso, uma pessoa importante para isso foi a professora Elizabeth Vandiver, da Universidade de Maryland. Numa palestra dela, nós aprendemos como era o mundo na Grécia clássica, de acordo com os relatos que ficaram escritos e registrados em livros ao longo dos séculos, aqueles que estão reconhecidos no mundo acadêmico, né? E o Heródoto de Halicarnasso, considerado o pai da história, né, é a principal obra de referência para a gente começar a conversa. E começa-se a sair daquele universo mitológico, e o Heródoto buscava conhecer de perto as coisas como são, o que de fato está acontecendo. Ele viveu um período que foi chamado de Iluminismo Iônico, quando a Iônia, onde hoje fica a Turquia, é uma região polvilhada de cidades gregas que durante um certo período foram dominadas pelo Império Persa, mas dava a elas alguma liberdade, né? E ali começou a surgir a primeira reflexão humana em torno da causa final das coisas, né? Qual a razão que está por trás dos acontecimentos? Um eclipse acontece porque há um deus irado ou porque a lua passa na frente do sol? Explicações racionais para coisas até então acreditadas como tendo origem sobrenatural. Então o racionalismo grego começa nesse iluminismo iônico do qual o Heródoto foi parte também. Começa se afastando um pouco, não de todo evidentemente, da mitologia grega e se aproximando mais do racionalismo, chegando à era da razão, né? Passando para o outro lado do mar Egeu, nós chegamos à península onde fica a Grécia, que hoje é uma nação, é um país só. Há 2.500 anos havia uma
série de cidades-estado na Grécia: Corinto, Tebas, Esparta, Atenas, enfim, Delfos. Cada cidade, Olímpia, cada cidade tinha uma forma de representação, uma forma de encaminhamento político, uma forma de organização social. Em comum, eles tinham o idioma grego, o culto aos mesmos deuses, né? E toda aquela cultura clássica, né? Que perpassava todo aquele mundo. Em Atenas, optou-se pelo encaminhamento democrático, que nós vamos estudar com calma e com vagar oportunamente, né? Desde a legislação draconiana de Drácon, né? Que impunha pena de morte para a maior parte dos crimes praticados, as reformas de Solon, aliviando um pouco a legislação ateniense, a ditadura de Pisístrato e as reformas de Clístenes, que acabam desembocando na isonomia, na isegoria e chegando até a democracia na era de Péricles, já quando os persas estavam devidamente derrotados e em uma Atenas enriquecida, não apenas pelos espólios de guerra dos persas, como também pelo fato de haverem encontrado uma mina de prata na Ática, nas proximidades da cidade de Atenas. Então, em Atenas você tinha a democracia, né? O governo do povo, e era uma democracia um tanto limitada, só os cidadãos adultos, só os homens adultos, né? As mulheres não eram cidadãs, as crianças, os estrangeiros, os escravos e tal. E mesmo assim, havia ainda desigualdades outras, né, que estudaremos com vagar no tempo oportuno. Pois bem, um herói importante, tanto para Atenas quanto para Esparta, para a história da Grécia clássica e para o conhecimento da filosofia, é Sócrates. Sócrates, o filósofo grego, ele foi um herói na Batalha de Maratona. Da primeira vez que os persas tentaram invadir Atenas, invadir e tomar a cidade de Atenas, os atenienses derrotaram os persas na planície da Maratona, né? Os atenienses pediram a ajuda aos espartanos, os espartanos recusaram a ajuda porque estavam passando por uma festa religiosa. Os atenienses tiveram de se haver com os persas praticamente sozinhos, em 5 homens contra 1. Mas eles contavam com um exército bem treinado e a falange hoplita, que era a forma tradicional de combate em todo o mundo grego, né? Eram escudos redondos de bronze, né, que os homens seguravam com o braço esquerdo, protegendo todo o flanco do homem à sua direita, deixando com o braço direito livre para empunhar uma lança e enfrentar o adversário. E essa falange fechada em 8 colunas, e se um caísse, outro o repunha, era praticamente impenetrável, era o tanque de guerra do mundo clássico e era assim a grande arma dos gregos. Com essa arma, eles conseguiram pegar os persas de surpresa ao desembarcar na planície da Maratona e, para surpresa de todos, numa desproporção de 5 persas para cada ateniense, conseguiram colocar os persas para correr e apreenderam muitos dos navios persas. Foi isso no tempo de Dario, que não veio pessoalmente, mandou um general, né? 10 anos depois, o imperador persa Xerxes vem pessoalmente liderar ataques sobre os quais falaremos daqui a pouquinho. Pois bem, Sócrates foi um herói na planície da Maratona. Ele lutou, combateu com garra, com vigor, ele era um veterano de guerra mesmo.
foi para Atenas, viveu lá, ensinou, conversou com jovens, praticava a sua arte. Ele chamava de maiêutica, porque a mãe dele havia sido parteira e ele dizia que ajudava na parturição de ideias, né? Através de perguntas e questionamentos, ele ia fazendo com que as pessoas refletissem e chegassem a algumas conclusões. Então, ao final de uma vida dedicada a educar, ele recebeu como prêmio um cálice de cicuta. É uma coisa muito interessante como esse mundo muitas vezes traz recompensas embaraçosas a pessoas que dedicam a vida a um determinado ideal. Evidentemente, o julgamento de Sócrates não foi uma coisa simples, não foi uma coisa banal, e não dá para reduzirmos a simplesmente uma injustiça, né? Há uma série de teorias a respeito, voltaremos ao tema oportunamente também. Hoje eu queria falar um pouco mais sobre Esparta, a situação em Esparta, porque é bastante parecida com o que eu vivi quando eu estive na Força Aérea Brasileira, e eu estou com isso na memória agora, nos últimos tempos. Como eu disse, cada cidade-estado tinha uma forma de encaminhamento político, religioso, social e tudo, né? Em Atenas, por exemplo, era costume que os pais se encarregassem da educação de seus filhos homens, as filhas eram educadas pelas suas mães, em geral, para serem boas esposas submissas a seus maridos. E se casavam bem jovens, aos 12, 13 anos de idade eles se casavam. A mortalidade no parto em Atenas era uma coisa assim assombrosa. Sabemos disso por causa de relatos que nos chegam de vários atenienses que se casaram várias vezes porque suas esposas morriam no parto. Morriam bem jovens. E muitas vezes moças de 12, 13 anos se casavam com homens bem mais velhos, né? E os jovens, eles eram ensinados por filósofos contratados por nobres que conseguiam, enfim, pagar por esse tipo de ensino e tal. Em Esparta, a situação era diferente. Ali havia um número muito grande de escravos que haviam sido dominados pelos dórios que haviam chegado recentemente ali à planície da Lacônia, onde ficava a cidade-estado de Esparta, né? E esse número grande de escravos, que recebiam o nome de ilotas, na proporção de 10 a 15 para cada espartano adulto, né? Colocava a vida deles em perigo, uma rebelião servil, alguma coisa desse gênero. Então eles viviam para o exercício militar, para a vida militar. Primeiro, a cidade de Esparta, ela ficava num local ao interior, longe do mar, cercada de montanhas, facilmente defensável por terra. Dificilmente um adversário conseguiria chegar até Esparta por terra. Por mar, então, muito longe, nem pensar, não há que se cogitar nessa hipótese. E a criação dos espartanos, ela seguia um sistema bastante interessante. Em primeiro lugar, falemos das moças. As moças em Esparta tinham uma vida um pouquinho melhor que as moças em Atenas. Em Esparta, as meninas só tinham autorização para se casar ali por volta dos 18 anos de idade, né? Era necessário que elas formassem um corpo forte, capaz de gerar filhos sadios. Praticavam esporte, aprendiam música, aprendiam a ler, aprendiam lutas até. Muitas delas eram excelentes guerreiras, né? Mas eram educadas em casa pelos pais.
Já os jovens, os homens espartanos, esses tinham a vida no quartel. Eu falo quartel por uma questão de simplificação. O nome que os espartanos utilizavam para isso era agogê. Agogê. Aos 7 anos de idade, o menino era separado da sua mãe e levado para a caserna. Ele não ia para o meio do mato, como naquele filme do Zack Snyder mostra, ficar na neve, coisa parecida. Claro, o Zack Snyder fez um filme maravilhoso, que todo mundo deve ter assistido, é aquele filme 300, é um filme espetacular, muito legal, até porque nos transporta para lá. Mas ele tem uma série de imprecisões históricas, ele não procurou ser fiel à realidade em tudo. Ele trata de um fato histórico que aconteceu mesmo, né, o choque dos 300 espartanos liderados pelo rei Leônidas contra uma tropa gigantesca de persas que estavam invadindo a Grécia já 10 anos depois da Batalha de Maratona, sob a liderança de Xerxes, né? Então, a narrativa do Zack Snyder naquele filme 300 é em torno dessa temática dos 300, né? Claro. Mas há uma série de imprecisões. Uma delas é essa, né? O menino, né, aos 7 anos de idade, ele ia para a caserna, mas lá, dos 7 até os 12 a 14 anos de idade, ele aprendia o grego clássico, a poesia de Homero, a Ilíada, a Odisseia, aprendia a música, aprendia a fazer contas, aprendia a fazer medidas, né? E ter aquela educação básica, basilar, né? Fundamental. Por volta de 12 a 14 anos, ele recebia um tutor que se incumbia de instruí-lo de perto até por volta dos 20 anos de idade. Aos 20 anos de idade, ele era incorporado ao exército de Esparta. E assim ficava até os 60 anos. Mas ele ficava na caserna o tempo todo até os 30 anos de idade. Eles faziam a refeição em comum, dormiam no mesmo lugar, moravam juntos e uns defendiam os outros, eram uns pelos outros e tal. Os jovens podiam se casar por volta dos 25 anos, mas só podiam sair da caserna aos 30. Aos 30 anos eles eram libertados do agog, eles podiam sair do agog e ir coabitar com suas esposas. Né? Dos 30 aos 60 anos, eles podiam fazer parte da eclésia, que era uma assembleia de cidadãos espartanos, que tinha pouco poder decisório. Era um poder decisório que podia ser revogado pela gerúsia, que era o conselho dos Antigônios, né? O conselho dos anciãos, com mais de 60 anos, que, no final das contas, comandavam o espetáculo. Dois desses cidadãos eram 2 reis. A cidade de Esparta tinha 2 reis. Não se tem certeza quais eram exatamente as atribuições desses 2 monarcas e por que escolher 2 e não 1 ou 3, porque 2 pode dar divergência e não era raro acontecer, segundo alguns relatos que temos. Mas era assim que funcionava. Então eram 58 homens com mais de 60 anos de idade e 2 reis também com mais de 60 anos de idade que faziam parte da gerúsia, que era o órgão supremo, né? o órgão decisório em última instância de todo o poder político de Esparta. Ok. O jovem podia se casar por volta dos 25, mas ele só podia sair do agog aos 30. Como é que ele fazia para visitar a esposa? São vários relatos que há também de homens que só conseguiam ver o rosto da sua esposa depois do 3º ou 4º filho. Porque eles tinham de fugir da caserna à noite e voltar antes do sol nascer. Senão, era considerado uma traição ao grupo.
A principal fidelidade do espartano era ao grupo, era a comunidade em que eles viviam. É uma situação bastante parecida com aquela que a gente viveu na Escola de Especialistas de Aeronáutica, com armários pequenininhos, beliche embaixo, beliche em cima, de lona e ferro, aquelas esquadrilhas imensas com 90 homens, né? 45 beliches, e morávamos no mesmo lugar, almoçávamos no mesmo lugar, íamos juntos marchando para almoçar, para estudar, para as instruções e tal. Era uma situação muito parecida, só que isso era vivido pelos espartanos dos 7 aos 30 anos de idade. Enfim, o filho de Dário, Xerxes, decide-se a invadir a Grécia, e em duas frentes. Por mar, ele vai atacar Atenas, e ocorre a Batalha de Salamina. Por terra, ele vai atacar Esparta. Os espartanos optam por subir até o desfiladeiro das Termópilas e esperar pelos persas num local de acesso difícil entre o mar e a montanha, com espaço máximo para uma carroça, não é? Então, ali eles podiam fazer uma falange hoplita fechada e conter os espartanos pelo maior tempo possível. Obviamente, eles anteciparam a ida e esperavam pelos reforços. Eles não imaginavam, por exemplo, que um traidor diria aos persas acerca de um atalho por trás que acabou fazendo com que a resistência dos espartanos aos persas durasse apenas 3 dias. Esperava-se uma resistência por um período maior, inclusive porque o contingente era grande, não era de apenas 300, havia outras cidades-estado aliadas também com soldados presentes, e os espartanos levaram 900 hoplitas com eles, além de alistarem 400 tebanos, uma cidade que inicialmente estava aliada aos persas, e os espartanos conseguiram atrair e mantiveram perto. Então havia um contingente bem grande de lutadores ali ao final. Acontece que quando o tal de Efialtes trai os espartanos e conta aos persas acerca de uma passagem pelas montanhas por onde eles poderiam flanquear os espartanos, os tebanos fogem em massa, e o rei Leônidas decide dispensar os demais. Ele manda os demais embora e fala: nós vamos resistir aqui até a morte. E há, até hoje, um monumento. É óbvio que esse monumento ele foi destruído com o tempo, foi recomposto agora, recentemente, na era moderna, pelo Departamento de Restauração Histórica do Estado Nacional Grego, né? Um monumento dizendo: ó estranho que vai passando, diga a seus concidadãos que nós, fiéis às nossas leis, aqui tombamos, né? Estou fazendo uma tentativa de poema capenga com uma coisa que eles dizem no linguajar lacônico, ou seja, curto. Palavras curtas na Lacônia. Eles praticavam o laconismo, em outras palavras, não queriam desenvolver o raciocínio crítico, e eram mais ordens e cumprimentos de ordens, né? Então, para onde você vai? Praia. Como você vai? Cavalo. Que hora você vai? 4. Curto e grosso, né? O escrito lacedemônico lá no monumento, ele é bastante lacônico, mas é de um laconismo poético, porque ele fala: nós fomos fiéis
a tudo aquilo que juramos a nossa vida inteira e tombamos fiéis aos nossos ideais. É natural, né, claro, que eles esperavam reforços, esperavam resistir por mais tempo, esperavam reforços, os reforços acabaram não chegando em tempo e os persas avançaram à beça. E enquanto os atenienses batiam os persas na batalha de Salamina por mar, os persas chegaram até Atenas e destruíram a cidade. Foi uma coisa assim monstruosa. Mas os persas foram derrotados por mar, depois também por terra, foram expulsos da Grécia e a cidade de Atenas foi reconstruída depois na era de Péricles. Houve duas batalhas posteriores, menores, mas com não menos brilho, os gregos foram vencedores. Contudo, no imaginário popular, a vitória dos atenienses em Salamina, que foi muito mais emocionante, envolveu um número maior de pessoas e estratagemas bem mais complexos, essa batalha de Salamina ela não ficou tão famosa e tão querida no imaginário popular quanto a derrota grega no desfiladeiro das Termópilas. A derrota dos 300, porque eles foram fiéis à sua honra, à sua palavra, ao seu kleos, que isso para os gregos era uma das coisas mais sagradas do universo, né? Como eles foram fiéis até o final, ficaram registrados para a história. É evidente, o filme do Zack Snyder tem pequenas imprecisões históricas. No texto escrito que acompanha esse vídeo, procurarei me fazer um pouco mais claro, inclusive com mapas ilustrativos. E a todos eu envio um grande abraço, a todos os meus amigos, sejam eles filósofos, poetas, escritores, militares, meus amigos, meus irmãos, estamos juntos. Esse vídeo vai somente para o meu perfil pessoal, não cabe no grupo dos veteranos, porque não é um tema exclusivo da Força Aérea Brasileira. E se nós colocarmos no nosso grupo coisas pelas quais nos interessamos, cada um de nós, o grupo fica difícil de gerenciar. Nós somos aproximadamente 45 mil especialistas. Se cada um de nós resolver, eu vou falar sobre um tema que eu gosto assim, assado, eu vou falar sobre outro, fica difícil. É melhor nós falarmos sobre o que nós temos em comum lá no grupo. Para cada um, no espaço pessoal, como eu estou fazendo aqui, a gente pode falar sobre filosofia, como eu estou falando agora, em outro momento vou falar sobre política, sobre religião, sobre alguma coisa que eu considere relevante. Tá legal? A todos aí, meus amigos de Atenas, de Esparta, meus amigos filósofos, meus amigos poetas, meus amigos escritores, meus amados irmãos professores, meus queridos irmãos em armas, meus antigões, pioneiros especialistas, um abraço muito grande, saúde, paz, prosperidade, que a nossa nação precisa e merece.